Mais uma vez o vídeo de livros vai ser comigo, o vídeo de livros de abril. Não vou enrolar muito, porque não estou tendo muito tempo para editar, então eu vou tentar ser o mais sucinta possível neste vídeo. O Miquel não está de novo aqui, porque ele não conseguiu finalizar nenhuma leitura, mas ele está lendo, devagar, mas está lendo. E a gente conversou hoje de cada um gravar seus lidos de forma independente, né? Porque aí ele acumula um tanto de leituras, depois vem aqui e passa pra vocês. Estamos tendo dificuldade pra gravar junto, gente. A Mari está cada vez mais elétrica, mais animada, não para quieto, então nós não estamos conseguindo tempo pra sentar e gravar juntos. Por enquanto vai ser vídeos assim, cada um por si, tá? Até a gente conseguir se organizar. Enfim, não tendo paciência com a gente, beleza? Eu li 10 livros em abril, não finalizei todos em abril, tá? Alguns já vinham em andamento, eu vou conversando com vocês, explicando. Mas vamos lá pra não perdermos tempo. Eu reli O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, nessa edição de luxo, da editora Arqueiro. Reli justamente pra ver a adaptação, né? Que estava em alta. Foi uma delícia a releitura, eu li muito rápido. Eu gostei igualmente como eu gostei da primeira leitura. Eu tinha visto algumas reclamações de algumas pessoas que leram O Visconde Me Amava pela primeira vez, mas eu não consegui enxergar pelo ponto de vista delas. Então, pra mim, continuei gostando e amando da mesma forma. Aí vocês devem estar pensando, que reclamações seriam essas? Algumas ponderações que acharem em relação ao Anthony, atitude com a Kate, sei lá, de... enfim, machismo? Não, eu acho ainda o Anthony um cavalheiro, apesar dele ser completamente, exageradamente libertino. Não acho que ele tenha maltratado outra coisa em relação a Kate. Porém, eu assisti a adaptação, como outras pessoas. Também tenho algumas ponderâncias para comentar, principalmente em relação ao triângulo amoroso que tentaram forçar na adaptação. A Kate e o Anthony ficaram para trás, né, como a gente viu. Focaram muito na irmã da Kate, a Edwina, com Anthony, praticamente 6 episódios. Ficou Anthony e Edwina e a Kate ficou de pano de fundo, sendo que aqui no livro, já na metade do livro, já se desenrola, né, esse romance e depois é desenvolvido outras problemáticas com o casal. Eu não me importo com mudanças numa adaptação, desde que não percam a essência dos personagens e da história. Mudaram a personalidade, na verdade não mudaram, exageraram, sabe, radicalmente a personalidade da Kate. Fizeram da Kate a irmã megera, que tá lá sempre em cima da Edwina para poder separar, para poder escolher o melhor pretendente, e isso ela acabou saindo como vilã na história. Para mim, não dá spoilers para quem não assistiu ainda. Em relação à forma como a Kate ficou com o Anthony, ela acabou saindo como a errada da história, sabe? Sendo que aqui no livro não foi nada disso. Não sei por que transformaram, sabe? Mudaram, viraram história de ponta cabeça. Eu gostei do papel da Edwina na adaptação. Gostei bastante, mas não precisavam ter estragado o relacionamento de irmãs, sabe, entre a Kate e a Edwina, coisa que não tem aqui. Ela sempre se deu super bem do começo ao fim da história e, pra quem assistiu sabe, que cagada que eles fizeram na adaptação. Mas mesmo assim, eu gostei, né, da adaptação, só esses pontos assim, em relação se a gente for comparar com o livro, gente, a gente se decepciona um pouco. Mas eu gostei sim da adaptação. Agora vamos ver, né, que temos boatos de que vão trocar os casais, não vai ser o Benedict e a Sophie, esqueci o nome da menina do Benedict, do terceiro livro. Parece que vai ser a Penélope e o Colin. Vamos ver. Eu tinha feito a leitura conjunta de Jane Eyre, inclusive o Miquel estava lendo comigo, e é um livro que ele está emperrado para ler. Nossa, gente, ele já leu, ele deve faltar mais ou menos isso para terminar na edição dele. Ele tá lendo na edição da Companhia das Letras e não termina. Enfim, né, também terminei atrasada, e acho que algumas pessoas acabaram desistindo. Talvez porque seja um belo de um calhamacinho, não por a minha edição ser pocket, mas realmente as edições maiores ele continua sendo uma edição grande. Pra mim foi uma releitura, eu li há uns 2 anos, mais ou menos, atrás. Eu vou deixar o vlog aqui, foi feito um vlog pra vocês conferirem. E assim que o Miquel terminar de ler, vamos gravar um bate-papo, né, pra passar nossas impressões pra vocês. Em relação à releitura, gente, não mudou nada, não sei se porque a história ainda estava meio que fresca na minha cabeça, fazia pouco tempo que eu tinha acabado de ler, né, 2 anos, por aí. Então, não mudou nada pra mim, o que eu sentia, o que eu pensava em relação a Jane e o desenvolvimento da história, as atitudes dela. Continuo e mantive a nota 4 em relação ao livro, porque a Jane, apesar dela ter muita maturidade, tanto para a idade dela, que começa muito novinha aqui na história, em relação às atitudes, ao modo como ela é tratada e ao modo de enxergar a vida, teve um momento aqui mais pro desfecho, óbvio que eu não vou falar porque seria um baita, um enorme spoiler, e que derruba tudo que ela
tem feito e o modo de pensar até aquele momento, que ela toma uma atitude tão impulsiva, tão sem pensar, que quase que ela vai pro brejo por causa do próprio erro dela, de uma própria impulsividade dela. E quando gravar um bate-papo com o Miquel, a gente comenta em mais detalhes pra vocês. Mantive a nota 4. Também fiz outra releitura este mês. Olha, terceira releitura, hein, gente? Olha, pra vocês verem. Falando em releitura, sai um vídeo de releituras. Vou deixar aqui pra vocês conferirem, onde eu falo um pouco sobre minhas impressões, sobre algumas releituras que eu fiz ao longo dos últimos tempos. O que mudou, o que não mudou, o que manteve, enfim, tá? Confiro ali. Eu reli Mentirosos, da E. Lockhart. Eu li pelo clube de leitura da Samara Pimenta e eu não lembrava de muitos detalhes. Eu lembrava, assim, da história, principalmente do plot twist, mas eu não lembrava de muitos detalhes. E acho que quem lê, acho não, gente, quem lê esse livro seria válido futuramente reler de novo, porque com a releitura eu captei tanta coisa, a história não é mais a mesma. Depois que você descobre o plot twist, você relê, não é mais a mesma, porque você enxerga tudo que a autora foi despejando e foi tentando nos enganar ao longo da história. Foi uma delícia a releitura desse livro. Tem uma resenha aqui do Miquel, ele não gosta que eu mencione, como ele está lá no quarto escondido, então eu vou mencionar e deixar o link aqui. Vejam a resenha do Miquel, porque é a primeira resenha que ele fez sozinho pro canal. Um beijo. Depois vocês vêm conversar comigo e conversar com a gente. Um dos livros que eu sorteei aí nos vídeos de lidos dos antepassados aí foi Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Foi a primeira leitura que eu fiz do autor. Confesso que, a princípio, eu não tinha ficado nem um pouco animado, porque os livros do Zafón não me chamavam atenção. Mas, gente, quando eu li com o pessoal, nossa, esse livro me ganhou logo de cara e ele foi uma grata surpresa pra mim. Gostei bastante dele. Eu não lembro que nota que eu dei, se foi um 4,5 ou um 5, mas eu fiz várias marcações. E eu não esperava também que fosse voltado para um público infantil. Ele tem uma menção aqui no começo que os livros dele são mais voltados para esse público. Porém, esse Marina aqui, não sei dos outros, mas tô falando este que eu li, ele tem uma pegada bem sombria. Tá? Dependendo da idade, daria até um medinho. E ele começa de uma forma e a gente vai achando que vai ser uma coisa, tanto que lá no grupo de leitura viemos com algumas teorias e no final, né, foram todas por terra, não foi nada daquilo que a gente estava pensando. Esse livro aqui foi uma caixinha de surpresa, eu recomendo sim pra vocês. Agora eu venho neste canal indicar e recomendar Zafón, tá? Eu fiz um vlog de leitura, quando sair vocês conferem mais detalhes. Vai demorar um pouquinho pra sair, mas vai sair. Um livro viajante que eu li, que estou participando com algumas amigas, é Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi. Esse livro aqui gostei demais, gente. Foi um livro muito forte que eu li. Eu dei 5 estrelas pra ele. Eu não lembro se eu favoritei, mas foi um livro que eu dei uma nota alta. Eu vou avisar os gatilhos que ele tem, porque eu acho que esse tipo de história tem que ser avisado. Não se deve ser considerado spoiler esse tipo de aviso, gente, porque a gente pega, igual eu peguei pra ler, não imaginava que fosse seguir por esse caminho. Aí a pessoa não está bem, a pessoa vai ler uma história dessa e acaba ficando mal, então sempre tem que ter aviso. Pra mim, todos os livros tinha que ter um aviso aqui atrás. Mas enfim, esse livro contém basicamente prostituição infantil. Tá? Então é uma história muito pesada, dolorosa, tanto de descritiva como sentimentalmente. Em vários momentos eu tinha que parar de ler e dar uma respirada. Não tem como você não se emocionar, sabe, com a história, você não se emocionar com uma das protagonistas, porque são duas amigas irmãs, tá? Vocês vão entender quando vocês lerem. Uma delas, que é a Mukta, que é a que mais sofre aqui o livro inteiro. Não tem como você não querer entrar na história e trazer essa menina pra realidade, abraçar e acolher pra que ninguém mais faça mal pra ela. É um livro extremamente sensível, sabe? Eu indico pra vocês, vou esperando o Miquel ler. Ele tá muito atrasado com as leituras dele, mas vou esperar ele ler pra gente comentar e pra gente fazer um bate-papo. Mas, gente, como que eu indico esse livro? Ele inclusive ganhou da Samara Pimenta, mas eu acho que ele vai ler nessa edição pra comentar, né? Pra comentar e escrever aqui com as meninas. Um livro também que eu fiz leitura conjunta aqui no canal foi Um Amor Perdido, da Alison Wishman. Esse também foi outro livro que foi bem pesado pra mim ler. Eu estava lendo em paralelo com Todas as Cores do Céu. Esse livro se passa lá da Segunda Guerra Mundial, intercalado com algumas cenas do presente, né? Aqui no começo da história acompanhamos os dois personagens principais. Eles não estão juntos, mas sabemos que eles já estão bem velhos, com mais de 80 anos. Então voltamos para o passado para acompanhar o que aconteceu com a vida deles, em que momento da história eles se conheceram e depois se separaram. E tem cenas muito pesadas. Teve uma cena aqui que eu li, inclusive era antes de eu entrar no meu serviço, e eu comecei a trabalhar naquele dia com um sentimento tão pesado, tão carregado, que aquilo não saía da minha cabeça. Envolve maternidade, tá? Vou falar pra vocês. Acho que por isso que eu fiquei muito sensível com essa parte da leitura. Sempre deixo um aviso pra vocês, porque a maioria dos livros se passam, né, com temas de Segunda Guerra Mundial,
tem cenas, tem descrições pesadas, né? Tem relatos pesados. Mas é um livro, uma história muito bonita que vale, sim, a pena ser lida, tá? Não sei se eu vou conseguir gravar resenha, gente. Tô com tantos livros pra ser gravados resenha, mas eu vou colocar na minha pilha. Nem que saia daqui 2, 3 anos, mas vou tentar pra falar mais pra vocês. Mas gostei muito. Eu amei ele. Eu não lembro se eu favoritei também, mas eu dei uma nota bem alta pra ele. Gostei muito. Recomendo pra vocês. Esse livro aqui, ele superou as expectativas, tá? Eu comecei assim achando que não seria aquilo, mas ele foi crescendo, ele foi ganhando uma imensidão e foi melhor do que eu esperava. Nossa, eu gostei demais. Esse já tem resenha no canal, então também não vou ficar batendo muito na tecla, não vou falar muito. Que é Imperfeito, da Christina Lauren. Permeado a tantos livros pesados que eu li. Deixa eu ver se tem mais pesado. Talvez tenha um ali, não muito, mas eu li um de comédia romântica, Imperfeito. Gente, que livro gostoso. Foi publicado pela Faro Editorial. É um livro que eu dei muitas risadas, porque os amigos inimigos vão fazer uma viagem se passando pela irmã, pelo irmão, e eles não se gostam, né? Não se batem de frente. Chegam lá e vão ter que aturar a presença um do outro. E, gente, eles ficam em cada enrascada. E que livro divertido, que livro gostoso. Pra vocês saberem mais, veja aqui a resenha pra vocês terem mais detalhes. Mas, gente, que livro bom pra dar risada. Eu que sou super fã de livros de Karina Ricci, li 2 da Sophie Kinsella pra dar risada. Mais uma autora pra entrar na minha lista de autoras divertidas pra ler os livros, né? Enfim, um romance de época, li só um romance, não. O Esconde Me Amava, também é romance de época. Li Um Acordo Pecaminoso, o 3º livro da série dos Revenues. Li ele com a Fernanda Ozzoni, né? Já estamos lendo o 4º. E aqui vamos acompanhar a história de uma das gêmeas, que é a Pandora Ravenel. A Pandora, ela é uma moça que, ao mesmo tempo que ela é à frente do tempo dela, ela não quer saber de se casar, ela quer ser dona do próprio negócio, juntamente com o Winterborn, que é o protagonista do 2º livro. Ela tem alguns planos de bolar alguns jogos e ter o próprio negócio, vender e tal. Ela não quer se casar, mas ao mesmo tempo que ela tem esse pensamento bem à frente, ela é tão ingênua na questão do amor. Gente, é uma das protagonistas mais ingênuas que eu já li. Era até engraçado os diálogos que ela tinha com o Gabriel, porque ele conversava com ela e ela era tão chonga, não percebia quando ele dava em cima. Ai, gente, mas é muito divertido, essas mocinhas muito ingênuas, é muito divertido, eu recomendo. O interessante dessa série é que a autora, ela tá usando bastante pontos que se destacam. O 4º livro é da doutora Gibson, que eu estou lendo, então essas mocinhas, elas estão chamando atenção de alguma forma. Não são simplesmente mocinhas ricas que estão debutando e pretendem se casar, não, elas estão se destacando, sabe? Vamos ver o que vai ser nos próximos livros. Vamos para o penúltimo livro, que é O Lado Mais Sombrio, da A.J. Howard. Esse livro aqui eu estou lendo uma leitura conjunta também com a Duda e com o Eduardo. Vamos ler os 4 livros, já estamos lendo o 2º. Esse aqui é uma recontagem de Alice, só de forma mais sombria. Aqui, eu acompanho a história pelo ponto de vista da Alyssa Gardner. Ela é meio que neta, tataraneta, bisneta da Alice verdadeira, do conto de fadas. Ela herdou uma maldição da história de Alice. Então a gente conta toda a trajetória da história de Alice, só que com a Alyssa, né, a neta, bisneta dela, de uma forma mais sombria, ela tendo que reparar os erros, né, da Alice do passado. Meio que tem um triângulo amoroso também, que tem hora que eu fiquei meio com o pé atrás. Apesar de que esse livro já é meio... Quando que ele foi lançado? 2018. Não era pra ter tanto triângulo amoroso assim, não. Já estamos meio saturados de triângulos amorosos, né, autores? Eu vou conversar pra vocês que em vários momentos dessa história eu ficava bem confusa. Porque era mas tão extremamente fantasioso que minha mente não conseguia acompanhar de tanta coisa inventada. Eu ficava perdida em vários momentos. E agora tem uma continuação. A história fecha aqui, mas sempre dá um jeito pra abrir o leque. Estou lendo a continuação. E parece que o 2º livro está sendo um pouco mais claro, né, a leitura. Vamos ver, porque eu ainda li só 1/3 do livro, mais ou menos, 1/4 do livro. Mas vamos ver se continua com essa clareza no 2º livro. Mas quem gosta de bastante fantasia, de recontagem de história, fica aqui a recomendação. Mas com uma pegada sombria. Vocês vão reconhecer as cenas de Alice nessa história, mas foram modificadas, beleza? Mas creio que alguns podem gostar. O último livro que eu li, A Garota das Sapatilhas Brancas, da Ana Beatriz Brandão. Vamos dizer que esse livro é uma recontagem do Garoto Cachecol Vermelho. Porque ele volta, né, pra contar a história desde o começo, porém sob os 2 pontos de vista dessa vez. Eu não lembro se o primeiro livro é de ponto de vista do Daniel, eu acho que não. Eu acho que só pelo ponto de vista da Melissa. Então, mas na verdade, por mais que seja uma recontagem, a autora escreveu essa história com trechos que não foram, a maioria pelo menos, não foram mencionados no primeiro livro. Na verdade, relatados, né? Então, esse livro ele é um complemento
complemento ao primeiro, porque a gente acompanha desde quando eles até eram crianças, algumas situações familiares que a gente acompanhou só por menções, enquanto os personagens foram contados no primeiro livro, mas aqui a gente acompanhou a cena dentro delas mesmo. Então esse livro é um complemento, eu gostei de reler, de acompanhar o que cada um sentir, principalmente depois que o Daniel descobre, né, o que ele tem, e a gente acompanha o tanto que ele sofreu pra ter que lidar e passar por aquilo. E a Melissa também, a gente sabe que é um pouco chatinha no começo, mas isso não é daquele jeito à toa, né, tem um motivo. A gente acompanha um pouco do passado da história de vida também da Melissa. E esse livro foi igualmente emocionante, assim como o primeiro. Ele é o nacional. O primeiro livro estava sendo adaptado, eu acho que parou, porque agora eu não vi mais notícias. Tem uma época até que estava sendo escalados atores, agora sumiu. Enfim, tem um terceiro livro, mas eu não sei se eu vou ler, que é da irmã do Daniel. Pra mim, eu acho que tá bom. O que me interessou mesmo foi o casal principal. Não sei, quem sabe futuramente eu venha ler. Mas indico pra vocês essa duologia que foi emocionante, de doer o coração. Enfim, gente, acho que foi o vídeo de lidos mais rápido que eu gravei. Tá aqui com 21 minutos, provavelmente eu vou ficar com 15 depois que editar, e que eu revisar vai ficar com 10. Não, mentira. Não vou sortear livro este vídeo, porque pra quem viu aqui e não sabe, né, teve uma live aqui no canal do Miquel com o Marquinhos e acabamos sorteando o livro. Até o Marquinhos sorteou, viu? Se ele vai ler, só Deus sabe, né, porque ele e o Miquel... Mas enfim, o Miquel também sorteou e eu sorteei lá. Então, pra mim não acumular muito, então está valendo como se eu tivesse sorteado aqui. Mas vocês podem deixar indicações de livros pra mim aqui, que eu vou colocar no potinho. E no próximo vídeo eu sorteio. Beleza? Pra quem não sabe... Ah, não, gente, eu vou ver a live, vai. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem a live. Vocês vão dar muita risada, vocês vão se divertir, eu garanto, tá? Vocês vão descobrir lá o livro que eu sorteei. Eu acho que vale a pena ver, porque vai que você queira ler, tá? Se eu não me engano, ele é considerado clássico. Eu tenho certeza que ele é clássico. Ele é considerado. Enfim. Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês queiram comprar este ou qualquer outro livro. Use o link aqui do canal, gente. Vocês não estão usando muito, não, ó. Tô precisando de comissão pra comprar os livros do sorteio. Ajuda aí, por favor. Me deixar as redes sociais pra vocês me seguirem por lá. Tem um link aqui do grupo do canal no Telegram. Tá lá o aviso, leituras conjuntas e tal. Todos os livros que eu estou sorteando no potinho agora tem um grupo de leitura à parte pra quem quiser ler. Esse grupo é só pra ler esses livros, tá? Não vão ser mais... Eu não vou ficar mais chamando, vai ser nesse grupo. Beleza? Eu quero saber... Nossa, eu quero saber o que vocês leram. Me contem aqui embaixo como que estão as leituras de vocês. E acho que tá caindo o mundo. Vocês estão ouvindo barulho? Eu não sei o que tá acontecendo lá no quarto, não, com o Miquel e a Mari. Olha. Enfim. Até o próximo vídeo.